Boa tarde a todos. Dando seguimento agora no nosso curso de Direito Constitucional, capítulo 4, Direitos Fundamentais em Espécie. Primeiro ponto a ser abordado, direito à vida. Direito à vida, como é intuitivo, ele é uma pré-condição, quer dizer, a existência da vida é uma pré-condição ao exercício de todo e qualquer direito, né? O direito à vida é, portanto, condição sine qua non ao exercício dos demais direitos, né? A importância dada ao direito à vida é tanta que ele é o primeiro dos 5 valores inscritos no artigo 5º da Constituição, que é o artigo que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? É considerado uma espécie de artigo central, de centro da Constituição, do ponto de vista dos direitos fundamentais, né? O artigo 225 da Constituição, que trata sobre o meio ambiente, ele faz uma alusão ao risco à vida e à qualidade de vida, né? De modo que incumbe ao Estado controlar as substâncias, as técnicas, etc., que possam prejudicar o meio ambiente, não só pelo valor do meio ambiente nele mesmo, mas sobretudo pelo que o meio ambiente representa para a existência da vida e sobretudo para a qualidade de vida das pessoas, né? Aqui no 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O direito à vida, ele também está positivado, né, em diversos tratados internacionais subscritos pelo Brasil, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Deixa eu abrir aqui. Que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Aqui, no artigo 4, diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Então, aqui é uma norma que claramente proscreve o aborto. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Henri de Ghent, que é não sei se eu pronuncio o nome dele, é um filósofo escolástico, que ele dizia o seguinte, que o direito à legítima defesa ele era uma dimensão do direito natural, né? Porque a pessoa tem um direito natural de lançar-se em autos de autopreservação. Então, o direito à vida é um direito natural, e um consectário do direito à vida é o direito de proteger a própria vida, né? Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. E até se eu encontrar alguma obra dele. A Constituição brasileira, ela prescreve
o direito não somente à mera existência, né? Mas, ainda que fosse possível extrair implicitamente do direito à vida o direito à vida digna, a Constituição torna explícito, né, esses consectários do direito à vida como tomado na dimensão de uma vida digna, como, por exemplo, o direito à saúde, moradia e etc., né? A partir do século XX, começaram a ser discutidas judicialmente questões relativas a direitos reprodutivos, né? E o STF pontificou a constitucionalidade da lei que utiliza embriões humanos em pesquisas de células-tronco, né? Claro, estabeleceu uma série de requisitos e etc., mas permitiu, né, a pesquisa com células-tronco, porque consignou que a inviolabilidade do direito à vida inscrita no artigo 5º se referiria tão somente ao ser humano nascido com vida, né? Salvo engano, nesse julgado, o Supremo permitia o uso de pesquisa de células-tronco com embriões que fossem ser descartados, né? Então, para o Supremo Tribunal Federal, o que se infere aqui desse julgado é que o Supremo Tribunal Federal abarcou a teoria natalista, né, pela qual se protege a vida, o artigo 5º protege a vida, e essa vida aqui deve ser entendida como a vida do ser humano nascido com vida, né, a partir do momento do nascimento. Ponto 1. Titularidade do direito à vida. O direito à vida não pode ser discriminatório, mas deve reconhecer a singularidade e a dignidade de cada ser humano, ao qual deve ser garantido, no mínimo, o direito de existir. E aqui no livro do Gilmar Mendes, um dos autores, que agora me escapa o nome, são 3 autores no livro, né? Um deles faz uma crítica bastante pertinente e muito bem fundamentada a essa proteção contada tão somente do nascimento com vida, né? Ele faz, na verdade, uma defesa aqui da vida desde a concepção e, por conseguinte, um ataque ao direito de abortar, né? Que é uma coisa que está muito em voga hoje. Ele diz o seguinte: não se pode falar em igualdade se houver uma gradação dos que merecem viver segundo elementos acidentais. Na existência de qualquer direito, o direito à vida está pressuposto. Não pode o legislador infraconstitucional suprimir o núcleo essencial do direito à vida, o de existir. Então, o núcleo essencial do direito à vida, ele abarcaria, portanto, o direito de existir, o direito a ter uma existência digna, né, que abarca, por conseguinte, direito à saúde, moradia e etc. No entanto, o núcleo essencial do direito à vida, e, portanto, o núcleo insuprimível, consiste no mero direito de existir, né? E esse direito de existir não poderia ser tolhido por atuação do legislador infraconstitucional, sob pena de suprimir o núcleo essencial do direito à vida. Como nós já vimos, um dos limites à atuação do legislador infraconstitucional é justamente o núcleo essencial, o chamado núcleo essencial do direito. E adiante ele passa a questão do direito à vida dos nascituros. Ele preconiza, ele diz que o nascituro é um ser vivo com um código genético distinto da mãe, né? O que é verdade, o que é um fato. O direito à vida pressupõe o pertencimento à espécie humana e nada mais. Tem na fecundação o termo inicial e na morte o termo final. Quer dizer, isso é uma questão que é bem polêmica, né? Mas a posição dele tem muita coerência, né? Quer dizer, são duas premissas e uma conclusão aqui. Que o nascituro, né, o feto ali,
ele é um ser vivo com um código genético distinto da mãe. Então ele não é uma mera extensão do corpo da mãe, mas ele é um ser autônomo. É um ser que tem uma identidade própria, um código genético próprio, né? E o direito à vida, ele não depende de nenhum elemento acidental. Por exemplo, o sujeito ter, por exemplo, uma síndrome de Down, ter algum tipo de deficiência física, ser de determinada cor, tudo isso são acidentes relativos à substância, ser humano, e todas essas coisas, ser alto, baixo, ter algum defeito, alguma deficiência, alguma síndrome, tudo isso seriam elementos acidentais, né? E esses elementos acidentais não têm o condão, por conseguinte, de desnaturar a substância. Por definição, não podem desnaturar a substância, por serem acidentes, né? De modo que, reconhecido que o nascituro é um ser vivo com um código genético distinto da mãe, reconhecido que ele pertence à evidência à espécie humana, né? Então, ele deve ter a sua vida garantida desde a fecundação, que é quando se forma esse código genético distinto, né? E quando ele passa a ser ali um ser humano em desenvolvimento, né? Essa é a posição aqui do, se eu não me engano, o autor é Paulo Gonet, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que traça uma argumentação muito coerente no livro do Gilmar Mendes. Direito à vida, direito de defesa e dever de proteção. Caráter de direito de defesa. Dever de não agressão na dimensão vertical e horizontal. Quer dizer, dimensão vertical, como nós vimos, relação Estado-cidadão, e dimensão horizontal entre os cidadãos, né? Então, esse direito à vida, ele é oponível tanto ao Estado quanto aos demais membros da sociedade, né? Caráter de direito de proteção. Atuação positiva, quer dizer, um agir do Estado no sentido de garantir esse direito à vida. O direito de defesa, portanto, está ligado à abstenção, e o direito de dever e o dever de proteção está ligado a uma ação, né? A uma atuação positiva, o que se dá, por exemplo, pelas forças policiais do Estado e pelo sistema prisional, né, que está mantendo ali os criminosos, os potenciais homicidas, né, ou os homicidas consumados, longe da sociedade, né? Está garantindo em alguma medida o direito à vida, é uma medida de garantia ao direito à vida, por meio de uma atuação positiva do Estado, por meio de um agir, né? O direito à vida não configura propriamente uma liberdade, mas um direito indisponível. O poder, isso pode ser constatado na medida em que o poder público pode conter aquele que se dirige ao suicídio, né? Não é uma conduta ilícita usar até de violência para impedir que uma pessoa cometa o suicídio, né? A vida é um direito indisponível. E essa obrigação se acentua, essa obrigação do Estado de preservar a vida dos indivíduos se acentua quando os indivíduos se encontram sob a tutela do Estado, né? Por exemplo, um indivíduo que está preso, né? Um indivíduo que está numa escola, né? Num hospital público. E aí, porque o dever abstrato do Estado, vamos dizer, ele se concretiza, quer dizer, o sujeito está ali sob a tutela direta do Estado, né? Ele está dentro de uma cadeia, ele depende do Estado para tudo. Então, o dever do Estado de garantir a vida desse cidadão se acentua, né? E esse descumprimento, né, no caso nessas hipóteses em que o sujeito se encontra sob a tutela específica, a tutela direta do Estado, né, pode dar ensejo à responsabilização civil do Estado por a chamada doutrinariamente de uma omissão específica, né? Toda morte não natural ou suspeita deve ser investigada, pois a impressão de impunidade debilita o efeito dissuasório da legislação criminal de proteção à vida, né?
Então, toda a morte suspeita ela deve ser investigada para que as pessoas saibam, olha, se eu matar alguém, né, quer dizer, vai haver o pessoal, se achar o corpo, né, vai haver uma perícia, o pessoal vai constatar que aquela morte não foi natural e aquele homicídio vai ser investigado. Então, tem uma chance de eu ser punido por esse crime, né? Então, toda a morte não natural deve ser investigada justamente para gerar esse efeito dissuasório e intimidatório nos futuros homicidas, né? Em alguém que pense em cometer um homicídio, ele olha, isso aqui com certeza vai ser investigado, né? E podem chegar até mim, né? Se a pessoa apareceu morta ali, o Estado não faz nada, o cara, se eu não for pego em flagrante, então um abraço, né? Tô livre para cometer crimes, né? Isso debilitaria, por conseguinte, o efeito dissuasório da legislação criminal de proteção à vida, né? Expressão também na proibição de extraditar sujeito à pena de morte. A pena deve ser convertida, né? Então, um dos requisitos para que o Brasil extradite alguém é que o sujeito, no país em que ele vai cumprir a pena, que ele não esteja sujeito à pena de morte, né? Então, se naquele país é prevista a pena de morte para o crime que o camarada cometeu, essa pena deve ser convertida, né? Se não for convertida, o Brasil não extraditará, né? O direito à vida não abarca o direito de não viver, e que é o fundamento da vedação à eutanásia, né? A eutanásia ela é configurada pela suspensão dos tratamentos ordinários, né? Tratamento ordinário, parar de dar uma medicação básica ali para o cara que ele precisa, parar de ministrar um medicamento básico de uso geral ali que o cara precisa para sobreviver, né? Isso configura a eutanásia, né? Que dependendo ali de como se dê, pode configurar homicídio ou a assistência ao suicídio, né? Que está ali no rol. Não sei bem se deixa eu verificar se o nome em iuris do crime é esse. Homicídio, aborto, aqui, induzimento, instigação, auxílio a suicídio, né? Pode configurar tanto o artigo 121 quanto o 122, né? Que é esse induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, vai depender das peculiaridades ali do caso concreto. A suspensão dos tratamentos extraordinários, contudo, não configura eutanásia, portanto não dá ensejo a essa configuração de crime aqui. Os tratamentos extraordinários se dão naqueles casos em que há uma irreversibilidade de um estado terminal. Bom, o cara teve um problema, um acidente muito grave, ou não sei, um derrame cerebral, algum tipo de acontecimento muito grave mesmo, e está num estado irreversível, no estado terminal irreversível, ele vai morrer brevemente e está usando uma aparelhagem ali sofisticada que está somente mantendo aquele fiozinho de vida que o camarada ainda tem, né? Mantendo a atividade, mantendo aquele sopro de vida, né? Mas sem nenhuma perspectiva de progresso e nem nada, e se tirar o aparelho o cara morre na hora, né? Quer dizer, é um tratamento extraordinário ali. Nesse caso, se os aparelhos forem desligados, né, não configura eutanásia. Me parece um critério bastante razoável, né? A obrigação pelo Estado do fornecimento de medicamentos essenciais, né, aquela pessoa que, por exemplo, tem câncer, né, ou tem alguma outra doença muito agressiva que faz com que ela precise de tomar medicamentos constantemente, até mesmo para não morrer, para se manter vivo, né? Nesse caso, a proteção dela, a proteção jurídica, não se dá só na questão do direito à saúde, que também é constitucionalmente garantido, mas também no direito à vida, né? Que, como nós vimos, é um direito que tem até uma pujança maior
do que os demais, por ser uma pré-condição, por ser um pressuposto ao exercício de qualquer outro direito. Numa acepção abrangente, como nós vimos, o direito à vida abarcaria o direito à vida digna, né? No entanto, na Constituição se torna desnecessário extrair esse conteúdo implícito, porque esse conteúdo já está explícito em diversos outros dispositivos, tanto do artigo 5º quanto do artigo 6º, que trata dos direitos sociais, né? O direito à saúde, à alimentação, trabalho, etc., lazer. Tudo isso que abarca uma vida digna, né, já está expresso, né, de modo que não é preciso fazer esse esforço interpretativo para extrair o conteúdo implícito. O direito à vida também é protegido pela tipificação penal, né, como nós sabemos, o direito penal é a última ratio, quer dizer, a última fronteira, é o ramo do direito utilizado para tratar das ofensas mais graves aos bens jurídicos mais caros, né, à comunidade humana. E como a vida, né, é o bem mais caro, né, ou no mínimo é uma condição para o exercício de todos os demais direitos, a vida é protegida também fortemente pela legislação criminal, né, que rejeita inclusive também o aborto, né, protegendo a vida do nascituro. Aborto, conflito de direitos fundamentais impossível de ser equacionado em gradação, pois um dos lados perde a vida, e isto é tudo. Por exemplo, não há como você, na questão do aborto, você proceder a aquele juízo de proporcionalidade, né, no seguinte sentido: bom, há um conflito aqui entre o direito da mãe, vamos dizer, a liberdade da mãe, né, ou o ônus que seria imposto à mãe para dar à luz àquela criança, para criar aquela criança, e o direito do nascituro à vida, né? Mas não é possível fazer esse sopesamento, porque se a balança pender um pouco para o lado da mãe, o que o nascituro vai perder é a vida, então ele vai perder tudo. Não tem como você, não, vamos fazer uma gradação, a mãe vai ceder um pouco aqui e o nascituro vai ceder um pouco. Não, ele não tem nada a ceder, a única coisa que ele tem em jogo ali é a vida dele. Então, ou você protege a vida dele, ou a vida dele é protegida, ou não. Não tem como fazer, não, um lado vai ceder um pouco e tal, como se dá no sopesamento de conflitos entre outros direitos, né? E aqui uma posição crítica também. Contudo, o mero abandono à legislação penal enfraqueceria ainda mais o direito à vida. Necessário um conjunto de medidas legais e administrativas de apoio à vida. Então, o mero abandono à legislação penal, não. Eu sei que essa mãe aqui está com muita dificuldade para criar esse bebê e tal, não tem condição financeira, etc, etc. Às vezes é um bebê com deficiência. Mas então, para ela não abortar esse bebê, simplesmente vamos impor uma sanção criminal aqui. Vamos jogar ela na cadeia, sei lá. Que isso aí vai ser um fator de desestímulo a que ela cometa o aborto, né? Simplesmente isso não adianta, né? Não é suficiente, né? O ideal, quer dizer, sem prejuízo de fato da tipificação penal, né? A existência de outras medidas legais e administrativas de apoio à vida, não somente de desestímulo a que não mate, mas de fomento a que mantenha, né? Então, meus caros, por hoje era isso. No próximo capítulo, no próximo aula, nós vamos tratar do item 2, liberdades. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos.